E aí galera, tudo bem? Prof. Rodrigo de Sociologia do Verbo Enem. Gente, uma diquinha aqui sobre natureza e cultura. Primeiro, o que é cultura? Tudo que o ser humano faz é cultura. Tudo. Tudo que o ser humano faz com o próprio corpo, a voz, que mais? A dança, os gestos, o positivo, o negativo. Tá? Tudo que o ser humano faz manipulando o meio, a natureza, é cultura. Esse objeto aqui é cultura, o relógio é cultura, a roupa é cultura, tudo é cultura, tudo é natureza transformada em cultura material, em objeto, em natureza morta. A minha voz, que vocês estão ouvindo aí, é cultura, é um dialeto, é uma língua. Tudo que o ser humano faz com o próprio corpo e manipulando a natureza é aspecto cultural. Então esquece aquele papo que se usava muito, ou que se usa ainda. Porque aquelas pessoas não têm cultura porque não leem livros. Claro que elas têm cultura, porque elas fazem coisas típicas do ser humano. Se elas são seres humanos, elas possuem cultura. Não é a minha carga de leitura, minha bagagem de estudo que vai dizer se eu tenho cultura ou não tenho cultura. Cultura é tudo aquilo que eu faço, que o ser humano faz. Tudo bem? Então fica bem claro para a sociologia essa ideia de que tudo é cultura. Então vem comigo aqui nesse exemplo, nessa imagem. Aqui tem um esquimó, tem uma sociedade típica do norte da América do Norte, a região do Alasca, norte do Canadá. E aqui dá para ver a cultura aqui? Dá. Nós vemos o quê? O ser humano trabalhando a natureza, o instinto dele, a parte animal do homem, do sapiens sapiens. Qual é a parte animal nesse exemplo que o senhor quer usar? A fome. O cara aqui tem fome. Se ele tem fome, ele precisa se alimentar. Como o ser humano tem cultura, o ser humano faz mecanismos de manipular o meio e conseguir esse alimento, para conseguir aí resolver o problema da fome. Então nós temos o quê? Nós temos a lança. Ele pegou madeira, pegou um pedaço de pau, fez uma lança. Essa madeira, essa árvore transformada em lança, em arma de caça, é cultura. É uma cultura material que serve para combater a fome, o instinto da fome. Outro exemplo aqui é o instinto do frio. Nós sentimos frio, sentimos calor. E a cultura humana fez o quê? Promoveu o quê? A tecnologia da roupa. Pegaram peles de animais e transformaram isso em roupas para se proteger do frio. Então a gente tem aqui bem claro a ideia do natural, o ser humano natureza, o ser humano instintivo, animal, fome, sede, frio, calor, desejo sexual. E nós temos aqui a ideia do cultural, a lança para caçar. Podia ser uma varinha de pescar, uma rede, é cultura. A roupa, a questão do frio, do calor, o amor, a paixão, monogamia, poligamia, casamento, do desejo sexual e da reprodução. Então, o instinto transformado em cultural. O ser humano faz como isso? Manipulando o próprio corpo e o meio. Toda essa manipulação da natureza é a cultura humana. O exemplo da lança, da roupa, aqui do esquimó, certo? Então essa é a relação do natural, da natureza, com o cultural. E outra coisa muito importante, cultura não se mede, cultura não se calcula. Não existe para a sociologia a cultura superior, porque aquela sociedade tem indústria, ela é superior a que não tem indústria. Não, é uma diferença cultural, uma diferença de tecnologia. A tecnologia é um aspecto da cultura. Quando os portugueses chegaram no Brasil, lá no século 1500, século XVI, os portugueses, que bárbaros esses índios possuem vários deuses, várias mulheres e não usam roupa. Da mesma forma que o índio disse, que bárbaro esses portugueses, um deus, uma mulher e usam roupas. Então a ideia de que cultura não se mede, cultura apenas se diferencia. Certo, galera? Então essa foi a dica aí de natureza e cultura que vai cair no teu Enem. Tudo bem? Até a próxima, sucesso para vocês. Tchau!